Pinga-pinga, vazamento, condensação de água no aparelho de split. O que pode ser? Bem-vindos ao canal Falando de Split. Eu peço que se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo se achar interessante, deixe seu like. Isso ajuda a gente bastante. Lembrando que o foco do canal é o aparelho de split Highwall, né? É o mais comum usado nas residências. Então, todo aparelho de split, quando em funcionamento normal, seja pela unidade interna ou externa, né, de acordo com a função que a gente seleciona, ele condensa a água. Essa água condensada, né, que eu coloquei ali, produz a água, ela é expelida, tanto pelo dreno da unidade interna, quanto pela unidade externa, tá? O problema todo dessa água, seja essa água ou a água que vem da condensação na parte de plástico do aparelho, é quando está em excesso ou quando ela sai pelo local que não é determinado para ela sair, né? Então, os tipos de vazamento, de condensação, de gotejar e pinga-pinga, é quando sai pela parede, está errado. Quando vaza pelo lado do aparelho, seja a unidade interna quanto externa. Quando cai água pela parte de plástico do aparelho ou pelas aletas ali onde tem o ventilador. Quando começa a instalar, aparecia muito estalo no aparelho, né? A gente escuta muito estalo vindo do aparelho. Quando lá pela unidade externa ela começa a jogar água pelo local que não é apropriado para isso. Tá, vamos lá. O primeiro problema é a condensação das partes plásticas do aparelho de split. A diferença de temperatura do ambiente onde a unidade interna foi instalada, se há uma temperatura muito alta no ambiente e a pessoa, ao ligar, ela pede para fazer um resfriamento, essa diferença de temperatura entre a parte plástica do aparelho com relação ao ambiente, isso aí pode gerar alguma gotícula de condensação nesse aparelho, tá? O problema é quando isso aí é em excesso. Não tanto quanto a condensação de diferença de temperatura do ambiente para o aparelho, mas quando tem muita condensação de água na parte plástica do aparelho, isso aí pode indicar sujeira em excesso na serpentina e no filtro da unidade interna. Isso aí pode ser causado se o ambiente ele lida com muito pó, quando lida com serragem, fio, tem muita fuligem perto desse aparelho, tecidos. Então, enfim, qualquer ambiente que seja assim muito cheio de pó ou qualquer partícula, película, não sei como é que eu vou dizer, não, qualquer coisinha que seja fácil de acumular na grelha do aparelho. E aí, se não faz uma manutenção constante, ou se nunca foi feita a manutenção, começa a acumular ali no split, sem que a gente perceba, aí quando vê se está em excesso, isso pode pegar e colocar a condensação elevada nas partes plásticas do aparelho, né? E aí a solução para isso, no caso, é chamar um profissional e fazer a limpeza certinha desse aparelho. Se o ambiente tiver muita sujeira, muito pó, muita fuligem, é interessante fazer bem em seguida essa limpeza, até para não dar esse problema de condensação. Mas, na dúvida, conversar com o instalador ou técnico de confiança de vocês para poder fazer esse reparo. Vazamento d'água escorrendo pela parede onde o split está instalado. Possíveis causas. Assim, o dreno da unidade interna entupido. Todo aparelho de split, a unidade interna tem o seu dreno, a unidade externa tem o seu dreno, mas o mais visível é da unidade interna. Na hora de ser feita a instalação, esse dreno ele tem que estar com o caminho livre, assim, vai fazer aquela curva para fora, no caso, né? Não pode estar em desnível e não pode haver nada que obstrua ele, tipo, vou colocar um balde de água para recolher a água que sai do aparelho de split. Isso aí é errado, tá? Essa água tem que correr
para fora do aparelho. Se tem problema do dreno, se ele está entupido, ele pode, na hora de ter sido feita a instalação do aparelho, tá amassado, né? Na hora de movimentar o aparelho, seja lá qual circunstância, pode soltar essa mangueira do dreno, né? Nesse aparelho da unidade interna tem uma calha que recolhe a água de condensação ali, se essa calha está suja, se ela está obstruída, se ela está furada. Ou então a unidade interna pode também estar desnivelada. Isso aí pode fazer com que a água caia para o lado errado. No caso, eu acho que o desnível pode cair para as laterais, né? Mas eu vou colocar aqui pelo canto da parede também, para a título de exemplo de vazamento escorrendo pela parede. Então, a forma de corrigir isso daí, novamente, né? Chama o instalador, porque daí ele vai conseguir ver direitinho para onde está saindo essa água, qual é o problema, o que houve, se é problema de uso, se é problema de instalação, enfim, ele consegue dizer certinho o que está havendo, né? Estalos vindos do split quando ligado há algum tempo, possíveis causas. Eu coloquei aqui diferença de temperatura nas partes plásticas do split, isso aí é uma das causas, né? A formação excessiva de gelo na serpentina da unidade interna, essa formação excessiva possivelmente é causada por falta de fluido refrigerante ou gás no aparelho de split. Então, se está faltando, começa a criar muito gelo na serpentina da unidade interna e começa a dar uns estalos bem altos, né? Isso aí não é logo que liga o aparelho, isso aí é durante o uso do aparelho, que se a pessoa tiver curiosidade, levantar aquela tampa, a tampa frontal do aparelho, ali onde tem os filtros, tem uns filtros bem simples de limpar, que a gente retira para fazer limpeza de vez em quando, vai ver que embaixo vai estar uma formação de gelo. Essa formação de gelo, ela começa por causa da falta de gás no aparelho de ar-condicionado, ou algum outro problema. Novamente, chamar o instalador, um técnico de confiança, para dar uma visualizada nisso daí, para poder dizer ao certo o que está ocorrendo. Mas possivelmente seja a falta de gás que está causando congelamento na serpentina e por isso que a gente escuta esses estalos, tá? Unidade externa colocando água pela frente ou laterais do aparelho. Entupimento na saída do dreno, né? Ou a unidade fora de nível. Esse entupimento na saída do dreno, como a unidade externa ela fica ali na rua, se tiver acúmulo de sujeira ou alguma obra, qualquer coisa que possa pegar e ir para dentro da carenagem do split, na parte do split ali, e entupir por onde vaza a água, para onde está colocado o dreno, isso aí pode fazer um acúmulo na bandeja ali na carenagem da unidade externa e fazer vazar água, né? Isso aí é questão de limpeza ou desnível. Se essa caixa, se esse aparelho ele foi instalado sem ser colocado no nível, acúmulo de água, o certo, a maioria dos modelos, a saída do dreno da unidade externa é bem no centro do aparelho ou fica no cantinho. No caso daquele modelo barrilzinho, fica no cantinho do aparelho. Se tem muita sujeira ali, que nem eu disse antes, entupir isso daí, a água vai sair, não vai sair pelo local correto, ela vai botar pelo lado ou pela frente, né? No caso do barrilzinho também. Vai acumular água na bandeja do aparelho e vai vazar para o lado que está errado. Então, outra questão de manutenção, limpeza, mas se continuar, se persistir, chamar o instalador para ele verificar o que foi feito, né? Se está errado ou não, e fazer a correção. Então, sempre ler o manual do split, porque ali vai estar certinho como é que ele deve ser instalado, até o que pode acontecer de errado ali, logo já consegue sanar o problema. Se é um excesso de água, a água não está saindo direito, está vazando pelo lado, etc, etc. Tem muita coisa no manual, a gente tem que ler o manual.
Limpeza e manutenção, é interessante sempre fazer limpeza e manutenção do aparelho para não ficar cheio de pó e começar a jogar esse pó para dentro do ambiente, ainda mais se tem alguma pessoa alérgica ou qualquer coisa assim. Mas, independente, marcar uma manutenção pelo menos por ano antes de começar o verão, por exemplo, onde a gente usa mais o ar, né? Converse sempre com o instalador. O instalador de split ele consegue pegar e visualizar direitinho qualquer problema e conversar direitinho com o cliente, até para ver certinho como é o uso desse aparelho, se é um uso contínuo, se não é tanto, questões de limpeza, nivelamento, manutenção do aparelho, né? Algum conserto que tenha que fazer, enfim. Tá bem? Lembrando sempre se manter o aparelho limpo e manter ele com a manutenção em dia, isso aí economiza o aparelho, economiza a luz que a gente usa para esse aparelho, o uso consciente de energia ajuda todos nós. Obrigado por ter assistido outro nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e compartilhe o nosso vídeo se for interessante. Até o próximo conteúdo.